O que é abdominoplastia? Precisamos entender primeiro o que significa o termo abdominoplastia. Muitas mulheres, que geralmente passaram por uma gravidez, sonham com aquele abdômen liso e firme, sem sobras de pele, nem excesso de gordura. A abdominoplastia é o procedimento cirúrgico capaz de realizar esse sonho, obtendo um resultado estético desejado e elevando a autoestima da mulher. O procedimento pode ser associado à lipoaspiração, e eu particularmente a faço em mais de 90% das minhas pacientes, removendo a gordura abdominal e de outras áreas dentro dos parâmetros totais de segurança. O excesso de pele responsável pela flacidez da região e as estrias que estejam localizadas na parte inferior do umbigo podem ser removidas, assim como podem ser removidas cicatrizes indesejadas, como aquelas que ficam após uma cesariana, ou ainda cicatrizes antigas de apendicectomias. Um ponto muito importante no procedimento é o reposicionamento do umbigo e, junto com isso, a melhora da aparência do mesmo, fixando-o nos planos musculares e melhorando ainda mais a estética do abdômen. E não menos importante é a restauração da tonicidade da musculatura do abdômen, onde os músculos podem estar separados e enfraquecidos. Nesse ponto, faço uso de uma aplicatura muscular para restaurar a parede abdominal. Mas por que fazer uma abdominoplastia? Existem diversos motivos que podem levar à decisão de fazer uma cirurgia dessas características. A flacidez da pele ou perda de tonicidade na região abdominal, além das estrias, pode ser causada de modo geral por perda de peso, mas outros fatores podem levar a esse mesmo quadro. Efeito sanfona nos regimes dietários, ganhando ou perdendo peso de forma alternada e drástica, o envelhecimento, a cirurgia prévia que altere as características da parede abdominal, a gravidez ou ainda algumas condições de hereditariedade. A diastase como tal está determinada principalmente pelo aumento do volume intraabdominal, que distende os músculos da parede, principalmente os retos abdominais, fazendo que se separem da linha média. Isso acontece basicamente na gravidez. Em muitos casos, quando a paciente segue um regime nutricional adequado ou um programa de exercícios programado, essa separação pode ser revertida. Porém, em muitos casos, só a cirurgia conseguirá restaurar a arquitetura da parede. E como é feita a abdominoplastia? A anestesia pode ser geral ou peridural. Na anestesia geral, a paciente é previamente sedada, permitindo uma intubação para a administração de medicamentos de forma inalatória, ao mesmo tempo que pela via venosa. É um tipo de anestesia muito seguro, que deixa o controle total do paciente nas mãos do anestesista. A via respiratória, a circulação, o controle dos sinais vitais são monitorizados pela máquina de anestesia. A anestesia peridural consiste na aplicação de medicamentos pelo canal raquidiano, com uma sedação prévia que deixa um nível de anestesia apropriado para realizar a cirurgia. As sensações de dor ou movimento são suspensas temporariamente. Neste procedimento, a paciente não precisará de suporte ventilatório, como é feito na anestesia geral, mas estará apropriadamente sedado para passar por uma cirurgia tranquila. No procedimento de abdominoplastia, começo com uma incisão horizontal em forma de semicírculo, logo acima do pubis, que se complementa em forma de losango com uma outra incisão exatamente acima do umbigo. A quantidade de pele que irei retirar vai determinar o tamanho da incisão. Então, o retalho de pele e gordura é descolado da camada muscular, deixando assim a musculatura exposta e possibilitando identificar uma possível diastase. Caso seja identificada a diastase, faço as suturas necessárias com pontos separados a cada centímetro em toda a linha de diastase, ou com uma linha farpada de forma contínua para unir os músculos, deixando a parede abdominal mais firme. Quando chego ao umbigo, gosto de fixá-lo firmemente na face muscular. Isso faz que ele fique fundo e sem aparência de umbigo operado, um dos estigmas mais marcantes das cirurgias de abdômen. Em seguida, estico a pele e reposiciono o umbigo. Aqui eu faço uma das técnicas que acho mais importante na cirurgia do abdômen. Suturo o retalho
com pontos absorvíveis, unindo a camada gordurosa ao plano muscular e evitando os espaços mortos. Por esse motivo, tenho abolido há tantos anos o uso de dreno no pós-operatório. Então, o procedimento é concluído posteriormente com uma sutura na incisão. Faço isso em camadas, quer dizer, usando pontos mais fortes não absorvíveis na camada profunda e diminuindo a grossura da linha nas camadas mais superficiais. Na pele, especificamente, utilizo fio absorvível em sutura contínua. Esse fio termina sendo eliminado pelo organismo ao redor de 60 dias. Para terminar a cirurgia, gosto de usar fita e cola cirúrgica. Por esse mecanismo, a cicatriz fica isolada por 21 dias e a paciente pode tomar banho no dia seguinte sem precisar fazer curativo e sem necessidade de retirar nenhum ponto. Porém, no umbigo, faço uma sutura com pontos que precisam ser retirados depois de 3 semanas. Um dia de internação é o necessário para a realização do procedimento e a alta da paciente será dada no dia seguinte. Um fator importante no tempo de duração do procedimento é a quantidade de pele que será removida do abdômen. E outro fator é a associação de um ou outro procedimento na cirurgia, como a lipoaspiração. Em média, a cirurgia leva de 2 a 4 horas, mas, se for feita a lipoaspiração associada, o tempo pode aumentar em 1 ou 2 horas. E falando em algumas contraindicações desta cirurgia, podemos encontrar as seguintes. Primeiro, a gravidez. Mulheres que pretendem engravidar devem planejar muito bem a cirurgia, pois a gestação pode causar distensão muscular abdominal e isto pode pôr em risco os resultados do seu procedimento. Pessoas que já tenham realizado outros procedimentos cirúrgicos devem relatar ao cirurgião plástico quais procedimentos realizaram para verificar os riscos aos resultados de outros procedimentos ou identificar a inviabilidade da cirurgia plástica. O sedentarismo e o tabagismo também são importantes. As pessoas fumantes com problemas cardiovasculares, obesas, também devem ter uma avaliação cuidadosa para evitar complicações e talvez identificar a inviabilidade da cirurgia. E como é pós-operatório da abdominoplastia? Deve-se ter muito cuidado para não causar tensão na região abdominal, no período de recuperação no pós-operatório dessa cirurgia. Os curativos e bandagem elástica ou compressão são utilizadas para diminuir o inchaço e sustentar os contornos do abdômen. Esses cuidados ajudam na cicatrização. Pode-se sentir algum desconforto, por isso o cuidado na postura do corpo deve ser levado em conta. A maneira de caminhar, de sentar-se, deitar, o esforço em subir degraus podem causar desconforto. Por isso, deve-se tomar cuidado na maneira de executar cada ação que possa exigir esforço na região abdominal. O retorno às atividades físicas, a exposição ao sol, só deve ocorrer 2 meses depois da cirurgia. Qualquer indício de rompimento de pontos, sangramento e dores deve ser procurar ao cirurgião plástico responsável. Realizo a incisão na região do pubis deixando uma cicatriz escondida, bem abaixo da linha da cintura, permitindo que roupas íntimas e biquínis escondam a cicatriz. O tamanho da cicatriz vai depender da quantidade de pele removida, podendo chegar à lateral da cintura ou menor, mais centralizada na região do pubis. Após a cirurgia e dependendo da evolução, costumo recomendar tratamentos dermatológicos, como pomadas cicatrizantes, às vezes gel de silicone ou placas de silicone, para evitar o engrossamento da cicatriz, e cremes que hidratem a pele. Recomendo também o uso da cinta compressiva para manter a modelagem e a firmeza na região durante a recuperação. Uma coisa importante são as sessões de drenagem linfática ou fisioterapia manual, que auxiliam na recuperação e processo de cicatrização. Existem alguns riscos no pós-operatório, tais como a fibrose. No processo de cicatrização, podem ocorrer fibroses que são cicatrizes internas. Essas cicatrizes causam um endurecimento da região e podem formar nódulos e deformações na pele. Acontecem também os seromas, que são um acúmulo de líquido na cicatriz. Esse líquido é formado pelo extravasamento de plasma sanguíneo ou linfa, causada pela manipulação da pele e do tecido adiposo. O seroma é uma reação inflamatória do sistema imunológico e pode ser necessário fazer drenagem para eliminar o acúmulo de líquido por meio de uma punção. A infecção
pode ser causada por bactérias que podem penetrar no corpo através de incisões cirúrgicas. É muito importante seguir todas as recomendações do cirurgião plástico antes e após a cirurgia. Medicamentos como antibióticos podem ser prescritos além da higiene que deve ser feita conforme a orientação que eu darei. A trombose, ou formação de coágulos de sangue, também chamados de trombos, pode ocorrer por um distúrbio no sistema de hemostasia. Esses coágulos podem obstruir a circulação do sangue, causando inchaço na região. Em alguns casos, esses coágulos podem chegar a regiões do corpo como o cérebro, o coração, até os pulmões, causando sérias lesões. É importante que o cirurgião conheça os riscos e converse sobre os mesmos com o paciente. Assim, as melhores formas de prevenção, que são a indicação correta da cirurgia e o uso de medicação, como a heparina, além de meias e botas de retorno venoso. Neste ponto é importante salientar uma coisa. A qualificação do cirurgião plástico deve ser verificada pelo paciente, além de comprovar a sua formação. Como médico, deve ter registro no Conselho Federal de Medicina e ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além de ter o registro e qualificação de especialista. O local onde será realizada a cirurgia plástica é muito importante e deve ser avaliado pelo paciente. O local também deve ter uma acreditação que autorize a realização de cirurgias plásticas. Espero ter abordado todos os tópicos importantes deste importante procedimento. Tentei resumir e responder a maioria de dúvidas que recebo diariamente. Se tiver qualquer outra dúvida, não hesite em se comunicar comigo. Até logo.